Resistência Negra é comemorado no dia 20 de novembro e, para marcar esta data, a Web TV está produzindo temas relacionados ao assunto. E esta semana vocês vão ver o que diz sobre este tema o ex-ministro da Igualdade Racial do governo Lula, Eloy Ferreira. Confira agora. O dia 20 de novembro, ele marca um processo de uma resistência histórica dos brasileiros e brasileiras, dos negros especialmente, que se organizaram e lutaram contra a escravidão, e é a marca do que aconteceu no ano de 1695. De 1695 até os dias atuais, nós experimentamos um conjunto de resistências e de algumas vitórias. Eu gosto de me apropriar e gosto que o povo brasileiro se aproprie e pense nas vitórias que nós tivemos. Algumas vitórias são muito marcantes. Passamos a segunda metade do século XIX, especialmente, com um conjunto de legislações que foram minando a escravidão. Aquele conjunto de legislações foi muito importante, porque foi o que era possível naquela ocasião. E culminou com aquele 13 de maio de 1888, quando as ruas do Rio de Janeiro e as ruas do Brasil foram totalmente ocupadas por negros, por não negros, por intelectuais, por poetas, por todos que queriam colocar fim à escravidão. E aquilo foi maravilhoso. A Avenida Antônio Carlos, aqui no centro do Rio de Janeiro, foi totalmente ocupada. As praças do Brasil foram ocupadas com um grito em uníssono: basta da escravidão. E aquilo foi vitorioso. Aquela movimentação social obrigou com que os congressistas daquele ano de 1888 colocassem fim à escravidão. E eles lá dentro, e a multidão do lado de fora, não teve jeito. A escravidão foi finalizada naquele 13 de maio de 1888. Ocorre, contudo, que o dia seguinte do 13 de maio, aí colocou-se para a comunidade negra brasileira o grande desafio. Porque aquela legislação que foi aprovada, ela tinha limites. Ela foi vitoriosa porque ela foi o registro de uma movimentação social a maior da história do Brasil. Nunca houve manifestação popular como houve aquela que colocou fim à escravidão. Mas ela foi limitada. A lei foi limitada por quê? A lei que acabou com a escravidão, ela ficou restrita a um dispositivo. Está abolida a escravidão no Brasil. Ela não veio incluída das políticas públicas no sentido de incluir a comunidade negra brasileira, com educação, com saúde, com habitação, com trabalho. Ela faltou isso. E nós passamos o século XX inteiro. Somente uma legislação no século XX, ela veio tratar da comunidade negra brasileira de uma forma diferenciada. Ela colocou o racismo como uma ofensa, mas sem muita gravidade. Mas aquela legislação que foi orientada por Abdias Nascimento, ela foi extraordinária, que foi a Lei Afonso Arinos, que ficou um marco na história do Brasil, mas ela só criminalizou, ainda trabalhando na criminalização. Aí nós passamos então o século XX e chegamos ao século XXI, sem nenhuma legislação que propusesse a inclusão da comunidade negra em acessar aos bens culturais e bens econômicos em igualdade de oportunidades com todos os demais brasileiros. E aí, no século XXI, nós conseguimos a aprovação da Lei 12.288, conhecida como o Estatuto da Igualdade Racial. A primeira legislação que foi aprovada como resultado de uma mobilização das organizações do movimento negro, obrigando o Estado brasileiro a reconhecer o racismo, a reconhecer a invisibilidade e a inviabilidade que o Estado brasileiro ofereceu e impôs à comunidade negra. E foi o Estatuto da Igualdade Racial que trouxe para o mundo jurídico o Instituto das Ações Afirmativas, e determinando que o Estado tem a responsabilidade de, através das ações afirmativas, reduzir e, por fim, a desigualdade racial, a desigualdade que impõe aos negros e negras os piores lugares na pirâmide social. E isso é muito interessante, porque o Estatuto da Igualdade Racial ele foi a base legal que permitiu o Supremo Tribunal Federal reconhecer
a constitucionalidade das políticas de cotas, que foram ofendidas pelo DEM, ou pelo PFL da época, no STF. Foram lá questionar esse tipo de políticas que o governo Lula estava implementando. Se deram mal, porque nós conseguimos aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, que deu constitucionalidade, deu razão às políticas de cotas, que hoje já são uma realidade nas universidades brasileiras, que perderam aquele perfil eurocêntrico, europeu. Você chega numa universidade como é a UERJ hoje, e está lá um perfil belo, jovens negros e negras, vibrando, estudando em medicina, em engenharia, em direito, alguma coisa fantástica, impensável há alguns anos atrás.